Vamos lá para a segunda pergunta. Essa segunda pergunta é uma pergunta mais direta. Ela é o seguinte: como foi o processo de criação da estratégia de vocês? Essa pergunta ela é objetiva para responder uma parte da rúbrica, que é chamada de identificação. A identificação diz o seguinte: a equipe tinha uma estratégia de missão claramente definida e explorou as habilidades de montagem e programação que precisava. Então ela quer saber como é que você criou a sua estratégia, qual o processo. Por exemplo, eu já fiz vários conteúdos no minha outra rede social, que é o Instagram, falando sobre formas como você pode fazer estratégia. Existem três principais pilares, três principais parâmetros, por assim dizer, que você pode fazer a sua estratégia. O primeiro parâmetro é a pontuação. Você pode definir que você vai fazer, por exemplo, as missões que dão mais pontuação. Olha, eu vou focar nas missões que dão mais pontuação. É um parâmetro. Segundo parâmetro que você pode definir: eu quero fazer missões que são mais rápidas, são mais simples, na verdade. As missões que são mais simples, mais fáceis, mais tranquilas de executar. Pode ser que você opte por isso. Pode ser que você não seja um competidor ainda super experiente. E faz parte. Cada um tem que entender o seu limite. Pode ser que você olhe aquela missão e fale: cara, é muito difícil pra mim e eu não vou conseguir. Então eu prefiro focar nas missões que eu sei que eu vou conseguir, eu sei que eu vou executar e eu sei que eu vou pontuar no torneio. Então isso é uma atitude muito positiva, porque o objetivo é que você faça a pontuação. Não é que você arrisque totalmente e não execute. Não adianta você fazer as missões, por exemplo, que dão mais pontuação, que são mais difíceis, e chegar no torneio e não conseguir executar. Você tem que conseguir executar o que você se propõe a fazer. Então pode ser que você, como um competidor iniciante, opte por fazer as missões mais fáceis. Esse é um outro parâmetro. O terceiro parâmetro pode ser você executar as missões que são mais próximas da base, para você ter agilidade. Agilidade realmente na mesa e conseguir executar um maior número de missões. Porque pode ser que tenha uma missão lá longe no tapete, que você demore muito tempo para percorrer ela e fazer. Então seria interessante você focar nas missões que estão mais próximas da base, para você fazer mais missões em menos tempo. Então esses são esses três parâmetros que você pode fazer, exemplos, né, de parâmetros. Pode ser que você tenha mais, mas esses são os três principais exemplos de parâmetros para você criar a sua estratégia. Então quando o juiz chega assim e pergunta: como foi o processo de criação da estratégia de vocês? Olha, eu chego assim e falo: olha, nosso processo de criação da estratégia, a gente olhou as missões, o book de missões, o manual, né, de missões, e fez o seguinte: utilizou uma técnica chamada de gráfico de esforço versus benefício, que inclusive eu já falei aqui no canal sobre o vídeo de como criar uma estratégia boa para FLL. E como é que funciona esse gráfico de esforço versus benefício? Ele é um quadradão assim, que basicamente divide a estrutura em esforço e benefício. O que quer dizer esforço e o que quer dizer benefício? O esforço é a sua dificuldade de executar aquela missão. Então isso que é esforço. Quanto esforço você precisa para executar aquela missão, para fazer aquela missão. E o benefício é a pontuação. Qual o benefício que eu tenho de fazer aquela missão? Olha, o benefício que eu tenho é que ela me dá muita pontuação, ela me dá 100 pontos. Me dá, sei lá, 1/5 de todo o tapete. É um bom benefício. Esforço pode ser também: olha, essa missão está próxima da base, então eu não vou ter muito esforço. Ou essa missão é fácil de executar, eu não vou ter muito esforço para criar uma garra, para botar isso no meu robô. Então esse gráfico de esforço versus benefício, ele avalia as missões em relação a esses dois aspectos, que é o esforço e o benefício. E aí você pode avaliar: olha, eu vi que essas missões, elas têm pouquíssimo esforço, mas têm um alto benefício. Então eu vou focar nessas. Por quê? Porque elas são fáceis de executar, estão próximas da base e me dão muita pontuação. Então são essas missões que eu vou focar. Depois disso, eu fui para as outras que também dão uma boa pontuação, mas tem um esforço razoável para executar, razoável para fazer. Então, se você falar isso, eu entendi a forma como você fez a sua estratégia. Eu entendi que você definiu a sua estratégia a partir de dois princípios, que é esforço e benefício. Benefício é a pontuação e esforço é a questão de proximidade e facilidade de fazer. Então essa é a segunda pergunta e é assim que você precisa responder. É você explicar como é que você desenvolveu a sua estratégia, como é que você escolheu aquelas missões. Por que você não escolheu uma outra? Por que você colocou aquelas missões naquela ordem? Então é legal você falar isso. E também você não precisa desenvolver tudo. Olha, a gente fez a missão X, depois a Y, depois a Z. Você não precisa falar a ordem. Só precisa explicar o porquê você escolheu essa ordem.
olha, eu escolhi essa ordem porque essas missões estão próximas uma da outra. Pronto, expliquei como é que eu fiz essa escolha das missões X, Y e Z naquela ordem, ok? Então essa aqui é a forma que você pode responder a segunda pergunta.